Bom dia, pessoal. Bom dia! Sou o professor Cláudio Roberto Miranda, docente da disciplina de arte no Núcleo Regional de Foz do Iguaçu. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, estamos aqui no Colégio Mariano Camilo Paganotto, na turma do primeiro ano E, onde nós vamos fazer uma dinâmica, uma atividade referente ao conteúdo que nós já iniciamos há 2 semanas atrás sobre animação, né? Então a ideia nossa com essa proposta é tentar fazer com que vocês tenham contato com essas tecnologias que vocês podem usar no cotidiano de vocês, tá? Claro que alguns aqui ou trabalham, ou de repente tem pais que trabalham em empresas, ou até mesmo pais que têm negócio próprio, e muitas vezes você fazer uso de ferramentas tecnológicas auxilia bastante na visibilidade da empresa, na visibilidade da pessoa que está trabalhando. Então é legal você utilizar essas ferramentas para, de repente, fazer vídeos, impulsionar em Instagram, em Facebook, para cada vez gerar mais engajamento e pessoas procurando o negócio ao qual vocês estão relacionados, ou a empresa do familiar, enfim, tá? Ferramenta tecnológica é legal porque ela facilita muito. Vocês são, de certa forma, sortudos porque vocês nasceram já praticamente como nativos digitais, né? Desde que vocês nasceram, vocês têm contato com celular, né? com mecanismos tecnológicos. Eu não, né? Eu tive que me inserir nesse contexto. Apesar de já fazer anos que eu tenho contato com meios tecnológicos, porém eu tive que aprender a lidar. Vocês, de certa forma, foram aprendendo a lidar à medida que vocês foram crescendo. Então, para vocês foi muito mais fácil do que alguém que tinha já uma bagagem de vida que teve que introduzir uma série de coisas ali dentro. Então, percebe como vocês serem criados dentro desse meio facilita muito a vida de vocês, tá? Vocês sabem coisas tecnológicas muito mais do que eu. Porém, muitas vezes vocês não têm consciência de que poderiam utilizar isso de uma maneira mais produtiva. Enfim, então vamos lá. Qual que é o objetivo principal? Como eu mencionei, levar para vocês o conhecimento não só de mecanismos tecnológicos, como é o aplicativo do Stop Motion, que é um que eu vou sugerir para vocês usar, como também fazer vocês refletirem um pouco sobre o desenvolvimento e o crescimento do mecanismo da animação. Quem é que gosta de assistir anime? Faz parte da vivência de vocês no cotidiano de vocês. Na realidade, um anime. Os animes, na realidade, são desenhos. É claro que hoje em dia são utilizadas ferramentas tecnológicas até para criar os desenhos. Não é mais feito tudo de próprio punho, na mão. Mas os primeiros, lá nos primórdios, você pega lá no século passado, né, a Disney, né, o próprio Walt Disney, que é um dos mais famosos, renomados, pegamos aí artistas brasileiros também, como Maurício de Souza, como a Turma da Mônica. Então, as primeiras animações utilizando os personagens que esses escritores, que esses desenhistas fizeram, era animado tudo na mão, fazia-se desenhos manuais e se fotografando quadro a quadro, para depois passar num projetor de maneira que desse uma sequência de imagens para que desse o desenho. Vou dar como exemplo para vocês, eu mencionei há 2 semanas atrás. Alguém aqui assistiu o filme Com Amor Van Gogh? Então, Com Amor Van Gogh, ele foi criado baseado nos quadros que o Van Gogh produziu. Então, se você assistir o filme, você vai ver lá, por exemplo, o Noite Estrelada, os girassóis, o quarto. Então, tem uma série de quadros do Van Gogh que foram utilizados para montar aquela história que é contada naquele longa-metragem. Porém, foram feitos cerca de 65 mil quadros para poder montar todo aquele longa-metragem com entre 1 e 2 horas de comprimento de filme. Então aquele filme envolveu mais de 100 artistas fazendo desenhos. Então foram feitos desenhos em várias posições, quadro a quadro, inserindo no contexto da história os quadros do Van Gogh para que montasse aquele longa-metragem que é aquele filme. Então a ideia nossa como proposta vai ser nós criarmos uma atividade em desenho. Claro,
de forma amadora, com poucos desenhos, mas algo que dá para ver o que vocês conseguem criar, tá? Então o objetivo também do nosso trabalho é colocar vocês em contato com esses, desde os tempos rudimentares até a atualidade da animação, tá? Os instrumentos que a gente vai utilizar, né, vai ser o celular. Vocês vão baixar um aplicativo que é o Stop Motion ou algum outro aplicativo que vocês conheçam. Eu sugeri esse porque é um que eu usei e estava gratuito. Então é legal. Professor, dá licença um pouquinho? Pode ser. A senhora pode voltar daqui uns 5 minutinhos? Posso eu vou na Santa Sala e eu Então volto, tá, é porque eu estou gravando o vídeo, não era para ser Ed. Tá ok. Tá? 5 minutos. Vamos passar a Santa Sala. Beleza, pode ir. Tempo de gravação. Não, é até bom que essas situações aconteçam para ver que as coisas não são combinadas. As coisas acontecem ao acaso, né? Enfim, então vamos lá. Então vocês vão ter os vídeos para gravar, então vocês vão ter que montar uma atividade em grupo, que alguns grupos já mandaram para mim, onde vocês utilizaram fotografias, então fotografaram vários quadros, né? E colocaram no aplicativo para dar animação. Por que eu pedi que o em grupo fosse fora do colégio? Para que vocês tivessem outros locais cenográficos. Se nós fizermos aqui na sala, vai ficar cansativo todos os trabalhos com o mesmo fundo, com a mesma imagem. Vai ficar ruim que a gente vê. Legal fazer fora, tem gente que faz na rua. Aqui na outra sala, eles fizeram na rua. Pegaram o pessoal do grupo, foram fotografar na rua e montaram uma história deles. Teve pessoal aqui na sala que achei bacana a animação do carrinho limpando a pia, ficou legal. Então, a ideia então é que vocês enviem um trabalho em grupo. O individual, cada um vai fazer o seu, vai fotografar desenhos que vocês farão para montar uma animação. Eu sugiro pelo menos aí uns 10 a 15 desenhos, onde depois você pode repetir os desenhos de forma que ele fique na forma regressiva e dê um movimento mais longínquo, tá? Mas dá para fazer com uns 10, 15 desenhos, dá para fazer algo bacana de animação. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão enviar para mim os vídeos. Depois, como é que eu vou avaliar vocês? Semana que vem eu vou apresentar os vídeos que vocês criaram na televisão para todo mundo ver, todo mundo ter contato com o que o colega fez. E eu vou entregar uma folhinha avaliativa para cada aluno, para vocês analisarem e avaliarem o seu trabalho. Primeiro é uma autocrítica, para você verificar o que você falhou, onde você poderia melhorar, e também para você avaliar os trabalhos dos colegas. Eu não quero que vocês depreciem, que vocês critiquem o trabalho do colega. Na verdade, é uma análise construtiva, né? Você vai sugerir, de repente, alguma coisa que a pessoa poderia ter feito, no seu próprio, o que você poderia ter feito para melhorar. Então, isso também vai fazer parte da avaliação que vocês vão fazer. Eu coloquei um quiz lá no Classroom, que alguns já responderam. Então, lá no quiz tem perguntas, onde eu fiz um diagnóstico do conhecimento prévio de vocês. Eu vi que alguns que me responderam erraram algumas perguntas. É claro que as perguntas estão em pontuações para mim poder mensurar, mas a ideia era identificar qual o conhecimento que vocês têm a respeito desde a origem da animação. Então isso é um diagnóstico que tem que fazer para a gente ver depois o que a gente tem que sugerir em termos de melhoria, tá? Então eu vou dar as devolutivas para vocês depois, né? Como é que se saiu, quanto que tirou. Vocês viram que hoje eu relacionei aqui as atividades que compõem a AV1 e a AV2 de vocês. Os vídeos estão inseridos ali dentro daquele contexto, tá? Como avaliação. Então, enfim, o que eu quero de vocês agora? Primeira coisa, quem ainda não baixou, baixe o aplicativo no celular. Eu sugiro o Stop Motion, mas pode ser qualquer outro. Com o Stop Motion, eu mostrei na outra semana aquele videozinho que eu montei animado. Não sei se vocês vão lembrar. O que eu fiz? Eu peguei lá, claro que eu estava sem tempo, mas eu peguei lá no Word e peguei nas autoformas e montei um bonequinho. Só que eu montei um bonequinho nessa posição, né? Depois eu montei um segundo desenho com as perna um pouquinho aberta e os braços afastados. O terceiro um pouquinho mais, o quarto, até que ele chegou a ficar nessa posição. Até ali deu, se eu não me engano, 8 desenhos diferentes. O que eu fiz lá no aplicativo?
repliquei os desenhos, aí eu repeti como o 9º desenho, aquele primeiro anterior. Se eu fiz 8, o 9º foi o 7º. Aí o 10º foi o 6º. Então o meu bonequinho, ele começa nessa posição, ele movimentou os braços até aqui em cima, e como começou a repetir, ele voltou como se tivesse feito embaixo. Você coloca na repetição dentro do stop motion, fica como se você estivesse fazendo polichinelo. Então é bacana a forma como você vai desenvolver a sua ideia. Só que eu fiz com desenhos, né? Que é o que vocês vão fazer. Tem uma pergunta, se eu fizer 2 bonequinhos, fazendo assim, outro fazendo assim, e repetir 15 vezes, tá legal pro senhor? Na verdade é assim, é ingênua a sua construção para um aluno de primeiro ano. Ah, mas... Eu acredito que você tem potencial para mais, né? Mas daí o trabalho não está satisfeito. Não, o trabalho está sendo realizado, mas eu quero ver a sua capacidade de fruição, a sua capacidade criativa, né? A gente mensurar o que uma pessoa desenha é complicado, porque a beleza é subjetiva, né? Eu falar que o teu desenho está bonito ou tá feio, eu estou falando baseado nos meus critérios. Porém, se vier uma outra pessoa e avaliar os critérios dela, ela pode achar que o teu desenho está melhor do que aquilo que eu achei que estava, porque ela avalia com a bagagem dela de critérios. Se fizer 2, maravilha, vai mostrar o movimento, mas não vai mostrar a tua capacidade de criar. Imagina você, daqui a alguns anos, você vai trabalhar numa agência de publicidade. Você não sabe o que você vai ser daqui a 20 anos. De repente você está lá, o cara fala assim, ó, preciso que você elabore para mim uma projeção de uma campanha publicitária onde tem que ter algum desenho animado. Aí você vai fazer, lembrei lá da escola. Você vai mostrar para o teu patrão aquilo que você criou, cara, puxa vida, será que você não consegue fazer melhor? Então, não é querer menosprezar o teu trabalho, mas eu acho que você tem capacidade para fazer um pouquinho mais. Eu sugiro pelo menos uns 10 desenhos, que você consegue repetir, né? De trás para frente, que vai dar uma sequência maior. Compreenderam? Sim, senhor. Então baixem, quem não tem o aplicativo, vocês podem usar o celular. Se vocês quiserem se reunir em 2, 3 para um auxiliar o outro, não tem problema, tá? Mas a ideia é que nós façamos hoje, vocês fotografem, se não der tempo de terminar em sala, terminem em casa e me mandem os vídeos pelo WhatsApp. Coloquei o número de áudio em cima para vocês me enviar as produções de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Caderno de desenho na mão. Vamos trabalhar. Alguém aqui não trouxe caderno de desenho? Eu tenho algumas folhas de sulfite aqui, tá? A folha de sulfite, vamos supor que você vai fazer desenho, você não precisa fazer um desenho inteiro. Você poderia, por exemplo, dobrar a folha ao meio e usar a frente e o verso, só que você teria 4. Então dá para você inventar. Já de umas 3, 4 folhas, pode pegar. Pega aí. Caderno. Aí você esperava de você. Aqui para suas ideias? Já? É igual de novo. Você pode, se no caso, comprar. Você vai fotografar 4 a 4. Tá, deixa eu ver. Você vai usar agora para desenhar, né? Esse pode. Pode deixar. Esse é o pessoal que traz caderno. Até você, Arthur, você não trouxe? Que decepção. Uma para ele, cara? Aí, tá bom. Se você quiser fazer comentário, você faz um. Depois eu vou fotografar, tem que fotografar de cima. Acabou. Deixa eu ver aqui. Pode, eu vou já parar o vídeo, pode entrar então. Bom, então a gente está desligando agora o vídeo, porque nós temos uma interação do pessoal da equipe com os alunos.